Olá, ouvintes do nosso podcast Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aí à nossa programação, trazendo aí os debates que precisam ser feitos aí perante essa conjuntura difícil, né? E conforme o canal vem fazendo já faz algum tempo, dando espaço aí para outros canais, outros projetos, né? Porque na concepção do Mesa de Debate estamos aqui todo mundo, né, no mesmo barco, né? Então, estou aqui com a Marizilda, ela que é do Geringonça, né? Um projeto aí de São Paulo, para a gente conversar um pouquinho aí sobre o que é o projeto e também um pouco, né, como que ela está vendo aí a situação nacional do país, né? Então, vamos lá. Tudo bem, Marizilda? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde para todo mundo. Eu sou Marícia da Silva, sou militante de um monte de grupos e coletivos, mas também do coletivo Resistência, que nasceu aí durante um dos tantos coletivos que nasceram aí durante o período que exigia resistência após, né, quando aconteceu e após o golpe de 2016. A partir deste coletivo e de tantos outros, a gente acabou construindo um comitê de coletivos, que, na verdade, era uma forma não institucionalizada de organizar, de estabelecer diálogos entre vários grupos que se formaram por esta cidade, por este estado, por esse país, e fora do Brasil, inclusive, né, para poder fazer essa resistência àquele autoritarismo que chegava com muito mais força, né, com muito mais explícito, né? E então, a partir aí do CCDLL, né, que é o Comitê de Coletivos, na época, na verdade, o Comitê de Coletivos aconteceu especialmente após a prisão do Lula. Por isso ele se chama Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula Livre, ele mantém esse nome até hoje, CCDLL, né? Nós somos, sei lá, tem o que hoje, vai crescendo, vai aumentando, mas hoje nós somos uns 30 coletivos, talvez até mais do que isso, não saberia te dizer, porque a gente vai sempre descobrindo mais alguém. E é isso. E aí a gente, durante a pandemia, a gente começou a fazer, impossibilitados de ir para a rua, né? Nós não somos assim, uma grande parte dos nossos coletivos não são coletivos muito jovens como vocês, eles são mais coletivos como a gente costuma dizer, do pessoal mais da velha guarda, né? E que estavam na rua direto, mas que a rua é, de fato, o nosso espaço de manifestação e de atuação, e durante a pandemia a gente inventou esse Geringonça SP. Na verdade, usando aí as tais redes sociais, né, a gente começou a fazer um programinha semanal que se destinava, tinha como objetivo um pouco fazer a discussão que a gente estava impedido de fazer presencialmente. Maravilha, então, Marizilda. Então, vamos aí para a primeira pergunta, né? Você falou aí uma coisa que me chamou bastante atenção na sua apresentação, é o coletivo aí do Lula Livre, né? E a gente sabe que o Brasil não é de hoje, a gente tem uma escalada bastante complicada aí, é, digamos assim, autoritária, né, né, contra aí contra aí quem se opõe ou contra quem é oposição aí aos interesses, né, de aos determinados grupos da classe dominante. A pergunta que eu faço aí para você, Marizilda, é como combater, na sua opinião, esse autoritarismo? É, Na verdade, autoritarismo não se combate, na minha opinião, né? Você
se destrói, né? E essa destruição, ela, na minha opinião, né, ela, daquilo que eu pude aprender na vida, essa destruição se dá com uma proposta diferente, né? Com a disputa na sociedade, né? De outra proposta, né? Porque todo processo autoritário, quando ele se instala, né? Ele não se instala assim gratuitamente, né? Ele leva um tempo, ele em geral tem, né? Utiliza muitos recursos, muitos instrumentos, né? E portanto, para você vencê-lo, né? Você tem que fazer a disputa direta em todos esses lugares, né? E fazer para que você tenha para substituí-lo, para acabar com ele mesmo no sentido de uma outra proposta. Na minha compreensão, na compreensão da gente, uma proposta que seja emancipatória e que seja de liberdade, que seja democrática e que seja de esquerda. Essa é a compreensão que eu tenho sobre os processos autoritários que a gente, inclusive o que a gente vive agora, né? Perfeito, Maricilda. A gente sabe aqui que nós temos né, um processo eleitoral né, que está chegando aí, muito provavelmente bastante polarizado, né? A pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? A gente vê aí o Lula liderando as pesquisas. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma chapa bastante complicada, na minha opinião, que é a chapa Lula e Alckmin, né? A gente que é de São Paulo, eu sou professor da rede pública, sei muito bem como que é a figurinha do Alckmin. Eu sou também de São José, né? O Alckmin remete ao Pinheirinhos. Né? A pergunta que eu faço é assim, como você enxerga essa chapa, Lula e Alckmin? O Alckmin seria uma saída para combater esse autoritarismo? Qual que é o papel do Alckmin nessa chapa? Então, eu reitero que a gente não combate, que a autoritarismo você não combate, você destrói, né? Sim, Então, mas para se a, par, destruir, a precisa partir disso... mas é que tem uma pequena diferença, né? Na minha compreensão. Então, eu vou aproveitar essa tua questão para dizer onde eu penso que está essa... o que me parece, né, que é importante destacar nessa história, eu também concordo com você, eu também sou de São Paulo, eu sou funcionária pública, eu sou jornalista, trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo, e sei muito bem o que significam, né, os governos do PSDB em São Paulo, né, esse estado tucano que se prolonga desde muitos anos, né, aqui, né, muitas décadas, né, e o significado dele para esse estado, né. Mas queria colocar da seguinte forma: a gente tem um combate ou uma coisa a ser destruída neste momento, que, que eu falei já, ele está sedimentado em várias estruturas, né? Ele não se instala de uma hora para outra e nem por brincadeira. E da experiência que a gente vê, não só no Brasil, mas qual é o maior risco para a gente hoje? Qual é a questão? O risco é uma coisa que está colocada em qualquer lugar. Aliás, hoje, o presidente da República voltou, né, a falar, e junto com o Exército, das ameaças nesse sentido, né? Não sei se você acompanhou hoje. Então, qual me parece ser uma questão fundamental aí nessa luta que a gente trava? Passar pelas eleições.
A discussão, me parece, não é ganhar as eleições no voto apenas. Não é esta discussão que está colocada quando se invoca um vice como o Alckmin, na minha opinião. O que está colocado aí é uma tentativa, na minha opinião, de se preparar para uma possibilidade de a gente não levar, que existe, que me parece, inclusive, que hoje ela foi dita com várias palavras, inclusive, né, com quase explicitamente, né? Então, me parece que se coloca um pouco aí essa questão. Haveria outras alternativas? Não sei, um outro nome, porque não me parece que o Alckmin tenha... O Alckmin a gente não ganha votos com ele, na minha opinião. Não é essa grande possibilidade, né? Não é essa grande questão, mesmo, até porque, né, pode parecer incoerente, inclusive, porque a gente tem em São Paulo, eu estou falando da gente agora como petista, eu sou militante do PT. Você acabou fazendo pergunta desse jeito e eu estou respondendo assim. A gente tem uma disputa em São Paulo, por exemplo, com uma possibilidade, pela primeira vez, do ponto de vista das pesquisas eleitorais, né, de chegar pela segunda vez, a gente só chegou uma vez, o PT só chegou uma vez no segundo turno, para disputar o segundo turno nas eleições para o Estado, para o governo do Estado de São Paulo, e a gente tem uma chance agora. Então, você percebe que não é uma questão eleitoral ter o Alckmin, porque senão você não teria essa... você percebe que existe uma certa contradição até aí. Então, não entendo que seja uma questão eleitoral, que ele vai nos dar voto, assim como você já colocou, inclusive, porque ele realmente afasta, né, por exemplo, de uma série... Embora professores tenham votado nele durante muito tempo, né, a gente sabe disso, né, mas a gente sabe tudo o que ele significa para o funcionalismo e para o Estado como um todo. Agora, para mim, a questão se coloca no depois. Na verdade, isto é um aceno. Se naquele momento, se em outros momentos a gente já fez certas concessões, talvez com a mesma possibilidade de poder governar, eu acho que isso se encaixa aí. É uma possibilidade. Me parece que isso, na minha opinião, me parece que isso ainda não vai ser suficiente. Eu acho que, talvez para os críticos da posição das esquerdas, ou pelo menos dos partidos de esquerda que estão aí tentando fazer uma certa frente, vamos dizer, para combater, para enfrentar a direita da forma como ela está estabelecida, talvez ela tenha mais surpresas, porque não me parece que isso vai ser suficiente, porque eu acho que às vezes a gente subestima o que a gente está enfrentando, né? Subestima o que significa o Estado que se instalou no Brasil, com esta cara tão violenta da direita, né? Com este método tão violento da direita, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo como uma tentativa de que a gente possa ganhar as eleições, mas não que isso significará mais votos, mas que a gente possa passar pelas eleições. Marisilda, você falou uma coisa bastante interessante, e aí, se me permite, eu vou, né, fazer uma pergunta que vai estar explícita aí a minha posição pessoal, pelo menos, é que, assim, se a gente precisa, né, passar pelas eleições, aí, independente aí da posição de ser crítico ou não aí a chapa Lula e Alckmin, se a gente precisa passar pelas eleições, não está na hora, né, das esquerdas, né, pensar menos nessa tal chamada frente ampla e colocar a classe trabalhadora na rua, porque assim, porque eu particularmente acredito que só com a classe trabalhadora que a gente vai garantir, né,
o mínimo, né, de democracia possível, né, que é garantir o processo que o eleitoral ocorra, independente aí do qual seja o resultado, que a vontade da maioria, né, se estabeleça, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: não está na hora de colocar a classe trabalhadora na rua? Não seria essa uma melhor saída? Não. Está na hora. Bem, como eu te falei, a gente é um comitê de coletivos pela democracia, né? A gente junta uns 30 coletivos que não são só de São Paulo, da capital e tal. Acho que essa experiência que a gente teve nos últimos anos, é, é, nas, na, pós-golpe, ou durante o golpe, né, durante o processo todo do golpe e no pós-golpe, ele foi um processo muito interessante para ser observado e se, se colocar aí em torno dessas questões, né, que são sempre colocadas, de não é hora das esquerdas colocarem, né, como se houvesse estalos e mágicas, né? Isso é processo, né? Eu compreendo a história como processo, né? Acho que durante nós conseguimos, quando digo nós, eu digo nós, população, nós, pessoas de esquerda, conseguimos durante um processo de dos últimos 6 anos, conseguimos nos organizar de algumas formas diferentes, quer dizer, você veja que coisa interessante, né? Você tem partidos estabelecidos, institucionalizados no Brasil, né? Partidos que têm uma linha, que têm um plano, uma proposta de princípios vamos dizer, mais fora né, daquelas coisas mais tradicionais do que a gente tinha, né? Não estou usando de esquerda, mas né, que pregam mais a justiça e a igualdade. No entanto, esses partidos estavam sujeitos, durante todo o processo do golpe, às ações que vinham acontecendo, especialmente. Né? É muito interessante você observar como aconteceu esse golpe no Brasil. Né? Quer dizer, ele é o golpe contra a política, lembra que era o golpe contra o fora do esquema, não era isso não era assim que se apresentavam? Muito interessante observar, para você ver como as coisas não são fáceis, como não é simples. E, portanto, eu sempre acho que isso é um jeito da gente observar que, que talvez a gente estivesse mais organizado, a gente coletivamente dos partidos de esquerda, estavam mais organizados do que a gente achava que estivesse, do que a gente compreendia estar, porque causamos maior reação, né? Então, você percebe então que este era o alvo principal, né? E é interessante que a gente consegue, interessante observar que os sindicatos, como organizadores dos trabalhadores, eles já tinham sofrido golpes, já vinham sofrendo golpes semelhantes já há mais tempo, e são golpes que vêm especialmente, quer dizer, não são só internos, né? Quer dizer, o próprio processo, né? Quer dizer, você ter, logo após o golpe de 2016, a, a reforma trabalhista, ela não nasceu ali, ela vinha sendo gerada já como um processo de mudança, né? de pressão do mercado, de pressão da forma de dominante de produto dos donos dos meios de produção, a forma como se fazia a exploração, isso era um processo que já vinha vindo há muito tempo, né? Ele consegue ali as condições de estabelecer a reforma trabalhista. E esta reforma,
ela vem então num encalço já há muito tempo de desarticulação dos sindicatos como meio de organização, como instrumento de organização. Não sei se você concorda com isso, né? Acho que isso é uma coisa, uma questão que a gente vinha. Quer dizer, primeiro, eu vejo, por exemplo, né? Veja só, na saúde, por exemplo, que é uma área que eu acompanho bastante, você tinha a Organização dos Trabalhadores da Saúde, por exemplo, eminentemente públicos, né? Porque os trabalhadores de saúde são públicos, né? A maior parte dos trabalhadores de saúde não estão no serviço privado, estão no serviço público, e isso por causa de uma conquista lá de muitos anos, né? De muitas décadas, que foi o Sistema Único de Saúde. E você veja só, com o avanço da privatização sobre a saúde pública, por exemplo, com as privatizações que o governo do estado, os governos do estado de São Paulo, e que São Paulo é assim e o PSDB é assim o grande administrador dessas políticas. Você teve um esvaziamento muito grande dos sindicatos, isso lá já nos anos 2000 e pouco. E esse processo aconteceu com outros, a questão das mudanças, a mudança das indústrias, né? Então, você tinha a pejotização e mais uma série de coisas. Então, esta interferência, né, para desarticular os sindicatos como instrumento de organização, ele já tinha acontecido. No golpe, entendo que os partidos são o grande foco, o grande objetivo de desestruturação. E veja que interessante, como a gente conseguiu, né, se você passar por aí nesses últimos anos, você vai encontrar formas muito alternativas e interessantes de organização, de várias formas, com dificuldades, porque não era simples, a gente já vivia um processo autoritário bastante forte, né? Então, você vai encontrar, os nossos coletivos são um pouco isso. Eu falei tudo isso para dizer que eu entendo que o processo que essa pergunta que você faz sobre não está na hora de colocar o bloco na rua, né? Isto é um processo que faz parte da disputa, colocar o bloco na rua. É assim que eu entendo. E entendo que a gente tem que procurar todos os jeitos, assim como conseguimos em alguns momentos, né? Mais recentemente, de colocar de uma forma que não está pré-estabelecida, teoricamente pré-estabelecida, porque, na verdade, nós enfrentamos um processo autoritário bastante que usa instrumentos que a gente não estava muito acostumado. Então, por isso, essa pergunta, na verdade, eu devolveria com uma outra pergunta, né? A mim me parece que apesar de todas as dificuldades que a gente vive nesse país, eu vejo, e o Geringonça foi interessante a gente ter a possibilidade de conversar com as pessoas, né? Essa coisa virtual dá essa possibilidade de você conversar com pessoas de outros estados, de municípios pequenos fora de São Paulo, fora do Sudeste, né? Onde você encontrava as pessoas lá se organizando, de alguma forma. Então, me parece que o que cabe e o que é necessário fazer é a gente impulsionar estas ações que a gente já vinha fazendo como resistência, como fez em resistência ao golpe e como fez em resistência ao governo Bolsonaro. E eu coloco aí, destaco aí dois setores fundamentais nessa disputa de colocar, de fato, na rua. Os trabalhadores, as trabalhadoras, as mulheres em geral, e
os trabalhadores pretos. O movimento antirracista, o movimento de mulheres cresceu muito nos últimos tempos, do ponto de vista de articulação. Isso é uma coisa que a gente pode observar. E é ele que tem e não é, e aí não dá para dizer, não é um movimento de da academia ou coisa parecida. Então, eu vejo isso, quer dizer, de fato, sim, tem que colocar, mas não significa que ele não esteja. Acho que talvez os partidos eles têm que entender esses processos, né? E, efetivamente, como você se organiza, os partidos e os sindicatos, e eu tenho ouvido algumas manifestações sobre isso, que parece que eles começam a entender isso, que a forma de organização popular ela ganha contornos novos a cada momento. A história prova isso para a gente, né? A gente está fazendo a nossa história. Certo. Né? Outra coisa, aí, ainda se mantendo a discussão na política nacional, né? Você falou aí de concessões e ainda nesse negócio uma chapa aí de um vice de direita, a gente tem um exemplo claro aí, você falou aí do golpe, né, do Michel Temer. Não ocorre o risco, né, de termos um outro 2016 com o Geraldo Alckmin? Como farsa? Como farsa? Como farsa, como diria aquele excelente livro do 18 de Brumário, do Karl Marx. Presta atenção, então vamos prestar atenção aí. Pois é, cara. Sim, pode. Não pode? Pode. Sim, Marizilda, eu entrevisto muito. Você não acha que pode? Não pode. Eu acho pode. que é bem provável que pode ser que aconteça. Não, provável já é outra situação, né? Quer dizer, a história é uma coisa, é possível. Provável aí já é outra situação, né? Eu digo isso pela conjuntura do país que nós estamos vivendo, né? Porque eu vejo que 2022 não vai ser a mesma coisa que 2002, 2003. A situação do Brasil era outra. Mas, enfim. 20 anos, né? 20 é, anos, né? Que sim. passaram e com um processo e um golpe no meio, né? Mas, enfim, voltando à minha pergunta, né, já que você falou que que é possível, né, eu vejo, né, eu entrevisto aqui todos os setores da esquerda, né, o Marizilda, desde do PT até o PSTU, até outros PCB, os PSOL, né, MRT. A pergunta que eu vejo muitos petistas falando, né, que de uma certa confiança aí no Lula que vai impedir que um 2016 aconteça. Você vai por esse mesmo caminho ou você acha que é meio complicado? Eu não entendo muito bem essa conversa, esse debate, entendeu? Quer dizer, porque eu não sei exatamente o que é isso, o que é esse debate, né? Quer dizer, como é que eu posso, quer dizer, que tipo de debate é esse que eu faço quando eu recorro a essa questão, né? Pode acontecer como aconteceu com o outro, por isso que eu remeti ao 18 Brumário, porque você nós estamos falando de história, cara. Nós estamos falando de construção da história. É isso que a gente está enviado. É a nossa saída, não tem outra, entendeu? A gente tem algumas alternativas. A alternativa é a gente diz assim, ok, vamos embora, a gente foi destruído, né? Eles ganharam e ok. Ou a gente fala, não, espera aí,
não é bem assim, a gente está vivo e vai continuar brigando como sempre brigou. E aí eu vou enfrentar esta situação para derrotar o meu inimigo e construir a minha história, construir a nossa história. E é por isso que eu valorizo essa coisa do que eu estava falando e do que hoje em dia eu estou envolvida bastante, né? Em pensar esses movimentos pequenos que começaram de formas tão diversas, né? No Brasil, em vários lugares, é muito interessante observar isso. Então, eles me interessam mais, entendeu? Do que eu ficar agora pensando ou melhor, eu me interesso mais fazer a conversa com eles. Eu queria entender como é que as pessoas pensam, como é que essas pessoas que estão tentando se organizar pensam a respeito disso, do que pensar nas grandes. Lógico, vamos lá, os teóricos vão pensar, as lideranças vão pensar e tal, mas como a gente está construindo história, e eu sou de uma geração que já tem muito mais passado do que futuro, né? Então, a gente não pode perder muito tempo. Então, nesse sentido, existe uma saída, uma proposta ainda de mudança pela via eleitoral, quer dizer, de derrotar esta situação que a gente vive pela via eleitoral, que não chegou ao poder pela via eleitoral, na minha compreensão, apenas pela via eleitoral. Ela tem um processo muito mais complicado, mas a gente está indo para tentativa de destruição, opção de tentativa de destruição pela via eleitoral. E dentro dessa via eleitoral existem essas regras estabelecidas, porque senão a gente iria por outras. Se a gente avaliar que há condições, a gente pode ir. Você percebe o que eu estou querendo colocar, Guilherme? Sinceramente, quando começou essa discussão, agora muito, muito claramente, quando começou essa discussão sobre... eu não discuto isso, cara. Sabe por que eu não discuto isso? Porque não entendo que esteja aí a questão fundamental para fazer aquilo que você está propondo, que com que eu concordo, que é um processo de compreensão, de crescimento da consciência política do nosso povo. Esta, para mim, é a única saída segura para você derrotar o fascismo. É a única saída segura. É a compreensão popular sobre a sua capacidade de emancipação. Essa é o único caminho que eu considero seguro. E é esse processo que a gente vai tentando fazer. A saída conjuntural que a gente tem via eleição, ela se estabelece sob diversas regras, e eu estou usando a palavra regras para não usar uma outra, mas, enfim, que não sei se ela é a mais importante para mim agora, entendeu? Não sei em que eu ganho para poder este debate para conseguir caminhar, dar um passo a mais tendo em vista o objetivo de que o nosso povo possa acreditar na sua capacidade de emancipação.
Certo. Ô, Marisilda, você falou aí do processo aí das regras e de tirar o Bolsonaro aí nas eleições. Eu, assim, eu vou falar, eu vejo que o Brasil, nesse último período, parece que virou de cabeça para baixo, né? E só aconteceu tragédia, né? Se você falar assim, fala uma coisa boa que aconteceu no Brasil, é difícil de, de falar, quer dizer, difícil não, impossível, porque não houve, né? A pergunta que eu faço você não acha que era para ter tirado esse imbecil, para não falar outro nome, antes das eleições? Porque olha o quanto de estrago que ele fez. A sua pergunta era para ter tirado? Era para Se a ter gente, vamos, tirado. se a gente, não, se a gente poderia ter tirado esse cara aí, né, essa monstruosidade antes do processo eleitoral. Bem, a gente. Não aconteceu, né? E por que não aconteceu? Ué, por que não aconteceu? Porque a gente não conseguiu organização suficiente para isso, não é? Ou não? Uhum. No meu entender, é isso. Porque a gente não teve organização suficiente para isso. Essa, na, por, isso para mim é central, entendeu? Quer dizer, a gente não teve é, movimento suficiente que compreendesse que era possível dar mexer no seu destino, entendeu? Aconteceu. Fizemos algumas tentativas, né? Fizemos algumas tentativas de estabilizar, né? Mas não aconteceu. E acho que continuamos tentando, a gente vai tentar sempre isso, né? A gente vai sempre tentar. O processo de transformação, ele é cotidianamente, né? No trabalho que você faz, seja no sindicato, seja na atuação partidária, seja na atuação na sua vila, é sempre uma tentativa de você modificar aquilo que está acontecendo, né? Todo movimento que é feito nesse sentido. É, e a gente tem uma grande expectativa de, de, de conseguir isso antes, mas não aconteceu, né? Não conseguimos essa. Agora, eu não sou uma pessoa derrotista, não acho que, não conseguimos, porque tá, né, o pessoal está todo. Não, acho que houve há caminhos, há passos no sentido da organização, mas ela ainda, esse país é muito grande, cara. Esse país é muito grande, é difícil de você estabelecer essa, essa organização maior. Você vê, por exemplo, né? Você falou que você é professor, né? Veja só, as escolas seriam, e elas foram importantíssimas, né? Lá quer dizer, o movimento dos alunos, dos estudantes aqui em São Paulo foi um momento importantíssimo lá em 2015. E eles tinham uma, é, uma, uma novidade muito importante, porque eles estabeleciam uma forma de organização diferente, né? Assim, né? Tinha toda a discussão do, do, né? Do horizontalismo, essa coisa toda, diferente daquilo que nós mais velhos temos de processos organizativos. Olha que coisa interessante, eles viraram foco e foram violentamente derrotados nessa história. Hoje estava comentando, quer dizer, a gente tem o quinto ministro da Educação, né? Antes de ontem, oficializado, o quinto. Só não bateu a saúde ainda. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, olha que coisa muito interessante você observar como esse governo está estruturado, né? Ele acabou com os ministérios
com as conquistas que foram a Secretaria de Combate ao Racismo e das Mulheres. Ele acabou, que tinha o status de ministério, ele acabou com isso e colocou na tal do Ministério da Família. Muito interessante, né, colocar. Você sabe que é interessante se pensar do ponto de vista orçamentário, inclusive, também o que significou isso, né? O que significou você pegar, você imagina, então, se você tinha lá orçamento para combater a violência contra as mulheres, por exemplo, esse orçamento foi transferido para esse tal ministério ficou subordinado a esse ministério da Damares. Então, é muito interessante se observar como esses jogos foram feitos e como eles, mas foram jogos com objetivos muito claros, né? Então, pegar essas duas políticas que tinham, de alguma forma, avançado, né? Como diz o Lula, né? Que tinham ido para o orçamento, né? Quer dizer, você tem que entender isso, quando você tem um ministério que vai tratar do combate ao racismo e de defesa dos direitos da mulher, você está dizendo que você tem orçamento para isso, para cumprir esse programa. Não é que você tem lá uma figura, você tem orçamento para isso. É a história lá que o Lula sempre se refere e que está correto. Né? Você modifica um país na hora que você modifica o orçamento. Quer dizer, quando ele fala de botar o pobre no orçamento, ele está querendo dizer isso. E eles autoraram também por aí, quer dizer, na hora que eles acabam com esse ministério. Bem, ok, então esses ministérios. E quais foram os outros dois? Muito destruídos, que se destruiu, Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Os outros dois. O Ministério da Saúde, a destruição é triste, viu? Não sei se a gente consegue reconstruir isso. Ainda ontem, essas últimas informações sobre a compra de Viagra, não sei o quê, no Exército, o problema não é o Viagra, não é a prótese, não é... O problema é da onde saiu esse dinheiro. Saiu do Sistema Único de Saúde, do Ministério, do orçamento do Ministério da Saúde. Assim como outra denúncia que saiu, que está na imprensa de ontem à noite e hoje, de outros recursos que saíram também do Ministério da Saúde. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a gente, às vezes, acha que... eu estou querendo reiterar aquilo que eu falei no começo. A mim me parece que, às vezes, nossos companheiros, nossas companheiras, às vezes, subestimam o que acontece no Brasil. Subestimam que a força destrutiva que foi acionada contra nós. Eu acho que subestimam. Por isso, na minha opinião, às vezes a gente acaba ficando em algumas discussões que é interessante para a gente abordar e escrever. Acho bom, acho que deve fazer isso, a forma de registros, inclusive, da nossa história, mas não acredito que sejam as questões mais importantes, mais cruciais para fazer frente, para enfrentar, para destruir esta ação que tinha como objetivo nos matar, cara. É muito interessante observar isso, né? Quer dizer, o governo de direita que se instalou no Brasil, ele queria, de fato, acabar com a gente, né? Quer dizer, era muito... Quer dizer, e é muito interessante você pensar que o Brasil, se você tinha antes um país que poderia produzir, né, bens de consumo, quando você faz o processo inverso, que você não quer que
faz com que o país... Isso, vê a coisa da Petrobras, por exemplo. O país só tira, né, o bruto, né, e vai para fora. Nesse processo, eu não preciso de gente mais para trabalhar, posso matá-los. Eu acho que essa era a política. A política é uma política de morte mesmo. Se perder, tem lógica, né? Aquelas falas do Bolsonaro, quando ele falava vai morrer é só uma gripezinha e vai morrer meia dúzia, ele estava querendo dizer assim, não, para o meu projeto, no meu entender, ele dizia, para o meu projeto, morrer mais de 500 mil aqui no Brasil, não vai fazer falta nenhuma. Era isso que ele estava dizendo claramente. É que ele não dizia com todas as letras, né? Então, é um projeto de morte mesmo, né? Nesse sentido, porque se eu não preciso da sua mão de obra, melhor matar, né? Certo. Então, vamos aí dar continuidade ao nosso papo. Estou aqui com a Mari Zilda, do Geringonça e do Comitê de Democracia Lula Livre, né? Então, vamos aí para o segundo bloco, né, do nosso bate-papo. A gente inverteu, normalmente eu começo aí falando sobre redes sociais e mídias e depois vou para a política nacional. Marizilda, eu escuto muito, né, de pessoas que falam que a direita ela está bem à frente da gente aí, da esquerda, no que tange a respeito, né, o envolvimento com as redes sociais, com as mídias sociais. Você acredita que isso é verdade? E se sim, como reverter? Olha, Guilherme, eu não entendo muito bem disso, não, para falar a verdade. Acho meio óbvio que estejam, né? Porque, efetivamente, se trata de alguma coisa que está sendo consumida, né? Quer dizer, você consome rede social, né? E quem tem mais recursos para consumir sai na frente, né? Então, me parece que é um pouco óbvio que esteja, né? É como você falar, por exemplo, né? As grandes empresas, as grandes famílias, os defensores, a burguesia que está à frente dos meios de comunicação. Eles que têm o dinheiro para ser os donos daquele meio de produção, de meio de formação, não é? No caso das redes sociais, que né, não é exatamente a produção, mas é o consumo, né? Então, me parece que eles teriam essa lógica. A nós nos cabe, na verdade, é, é, pensar em formas de como usar também isso, já que, né, boa parte da população acessa essas coisas todas, é verdade, né? É uma coisa maluca isso, né? Mas eu preferia que fosse diferente, mas é assim. Então, o Geringonça, por exemplo, a gente tentou... É uma discussão longa isso, sabe por quê? Porque, normalmente, a gente, muitas vezes, acaba ficando assim, a gente quer disputar o mesmo espaço, não percebendo que a forma de agir com as duas coisas é totalmente diferente. Veja só, eu posso utilizar um automóvel para fazer o transporte de uma mercadoria que eu produzo, por exemplo. Eu sou um produtor e eu preciso de um automóvel para transportar a minha mercadoria. Eu planto determinada coisa, então eu preciso para transportar, para levar para o lugar onde ele vai ser beneficiado, onde ele vai ser vendido. E existem pessoas que usam o carro para a Fórmula 1. É totalmente diferente. Eu não posso concorrer com ele. Você percebe?
Não tem como eu querer fazer a mesma coisa que eles fazem, não tem como, né? Você percebe qual é a lógica? Então, me parece que a gente teria mais aqui pensar em usar esse instrumento de uma forma que ele fosse útil para os meus objetivos. Nesse sentido é que a gente pensou, acabou usando, né, as tais redes sociais, a gente usou o YouTube, o Facebook, um pouquinho mais as outras, mas basicamente um canal do YouTube do Coletivo Resistência, que já existia, e que aliás, foi cortado agora recentemente, a gente correu o risco de perder quase tudo, né? Foi Aí por quê? cortado. Porque eles, há um tempo atrás, a gente fez muito tempo atrás, a gente tinha esse canal do YouTube para a gente poder organizar o material que a gente passava em praça pública. A gente tinha uma atividade lá antes da pandemia que era a gente ocupava alguns lugares da cidade, então tinha o pessoal lá que ia para o Lago da Batata, a gente ficava lá na República e a gente fazia é, audições públicas, vamos dizer assim, né? Então a gente pegava vídeos, por exemplo, quando o Lula começou a fazer as entrevistas, e foi esse o caso, lá ainda da cadeia, a gente pegava essas entrevistas e passava em praça pública. E para fazer isso, você deve se lembrar que o UOL fez, foi a Curitiba, a Polícia Federal em Curitiba, para fazer uma entrevista com o Lula. E a gente usou um trecho dessa entrevista em alguns desses nossos trabalhos, estava lá o vídeo registrado. Aí eles cortaram. Foi isso. Simples. Você percebe como são diferentes? Como é? Quer dizer, a forma, a estrutura das redes, todos esses negócios, não é para a gente, né? Pelo contrário, ela então, a gente tem que arranjar jeitos, essa foi a tentativa do Geringonça, de a gente usar isso para atender os nossos objetivos. Quando a gente percebe isso, aí eu acho que a gente pode usar as redes, e tem gente que sabe usar bem, eu acho que tem gente que sabe usar bem, que faz talvez a gente pudesse ser... Precisa de tempo, né? Precisa de tempo, que às vezes a gente não tem, não é? Você sabe disso melhor que eu. Né? Porque precisa de muito trabalho, né? Não é uma coisa fácil, né? O Facebook, os caras todos aí, eles têm, né? Eles não são isso, são empresas, né? Empresas de transnacional, de porte muito grande. Então, o Geringonça, por exemplo, o que a gente se propôs? A gente se propôs a fazer uma vez por semana, a gente rodiziando entre os nossos coletivos, porque sabíamos disso, porque dá trabalho, né? A gente tirava uma lista de temas que a gente pudesse abordar, baseado naquilo que a gente gostaria de estar discutindo. E aí a gente pensava em mais uma coisa. Bem, a gente quer que este espaço sirva para mostrar a nossa cara. E aí a gente fazia debates sobre assuntos tradicionalmente grandes figuras e grandes estrelas já se debatem, por exemplo, como economia solidária, mas a gente trazia lá, convidava lá o companheiro nosso, a companheira do nosso coletivo, de um dos coletivos, para falar sobre a sua experiência. Algumas pessoas também da academia, a gente chamava também, vieram para discutir. Então, a gente fez programas super interessantes, sabe? A gente discutiu de tudo. A gente fez um que foi muito bacana, que a gente discutiu, a propósito até da nossa conversa anterior, a democracia pode ir à escola? Era alguma coisa assim que a gente chamava. E foi uma das coisas maravilhosas que a gente conseguiu fazer, porque a gente convidou 3 estudantes de escola pública para fazer aquela conversa. Foi muito interessante. Depois a gente fez uma conversa com 3 professores formados que atuavam em escola pública
e que também vinham de escola pública. Foi um debate muito interessante, porque era muito, a gente queria aproveitar também aquele tempo para poder entender alguns processos dessa juventude, né? Porque é diferente, né, Guilherme? Você bem mais jovem deve saber, quer dizer, é diferente, quer dizer, a minha formação como uma pessoa de mais de 60 anos, ela e minha história de coronel, assim, as lutas que eu vivi são diferentes das lutas que você viveu, né? E, portanto, é assim que a gente vai olhar sempre para a conjuntura com a nossa com o nosso olhar. Só que a gente precisa treinar isso, precisa modificar isso. Então, a gente aproveitou muito esse tempo para, já que sabemos, né, que a juventude, enfim, os mais jovens, são mais frequentes nas nas redes sociais, no sentido de acompanhar o que acontece, né? As pessoas sempre diziam que os mais velhos olha um pouquinho e sai fora, tal. Então a gente fez um exercício no sentido de trazer gente jovem. A gente tinha uma definição, não era qualquer jovem, era um jovem de preferência, demos preferências a trazer mulheres, negros e pobres, porque a gente já estava de saco cheio de ouvir os outros, né? Os outros já não precisava da gente para fazer isso, já acontecia. Então, foi uma experiência muito interessante. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe experiências da... E como é que é? Você falava, o que é essa experiência? E você pode me perguntar, deu certo, não deu certo? Bem, pelo menos a gente percebeu que a gente deu uma opção para as pessoas que gostariam de fazer alguma discussão assistindo aqueles programas, inclusive procurando outros. A gente deu também uma possibilidade de voz para alguns setores que não falavam em outros lugares e que nunca vão falar, entendeu? Isso também foi muito interessante. A gente recebeu muito retorno, né, de observações nesse sentido. E uma coisa que foi fabulosa é que outras propostas, como essa que a gente fez, foram replicadas em outros lugares. Então, sinal de que contribuiu para algum lugar. Então, eu acho que é isso, sabe? Acho que a gente tem que pensar, tem que botar a cabeça para funcionar e a palavra conversando com os companheiros, assim como você, né? Quer dizer, que se junta aí com o teu companheiro, o André, né? Que também faz esse canal. André, né? Acertei André. o nome? André, que também faz esse canal com você, para poder oferecer alguma coisa. Fundamental na nossa compreensão é estabelecer o processo de participação coletiva nessas histórias, que é muito difícil de acontecer, né, perto do que são né, as linhas e as regras das grandes corporações que mantêm as redes sociais, mas que eu acho fundamental que a gente tente por aí. Fora disso, existem experiências que podem dar certo ou não, mas eu acho que tem sempre esse problema. A gente tem que tentar trazer aqui para o nosso objetivo. Mas é muito difícil, porque esse instrumento não foi feito para nós, né? Então, é difícil. É É um isso pouco assim aí. que eu vejo. É isso aí, Marilda. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer sua participação. Gostei bastante aí da nossa conversa e passo a bola para você fazer suas considerações, né, finais. Obrigada, Guilherme, de você ter convidado a gente, né? A gente ia participar aqui com o Lúcio também, mais um companheiro. Nossa ideia era sempre 2 pessoas, né, de pelo menos participar de 2 pessoas, já que eu falei que a gente privilegia, e mais do que privilegia, a gente tem como diretriz para a gente mesmo a atuação coletiva, mas o Lúcio teve um problema de última hora e não pôde participar.
e os demais companheiros também teriam problemas nesse. Mas a gente está lá, continua fazendo geringonça, né, saindo agora dessa coisa da pandemia, a gente está sentindo como é que usa, porque você vê como uma coisa interessante, ainda nessa pergunta, naquela pergunta que você fez. Agora, por exemplo, a gente tem que avaliar, a gente está no processo de avaliação também. O que nos interessa? Que tipo de uso a gente pode fazer para atender nossos objetivos, entendeu? Porque também não é a mesma coisa, né? Então, a gente está nesse processo, né? A gente está tentando fazer agora debates que discutam as questões temas mais fundamentais do ponto de vista de você compreender o processo da destruição que aconteceu no nosso país, né? E das possibilidades de reconstrução, e vamos por aí. Se a gente achar que esse instrumento é importante, a gente vai seguir com ele. Senão, a gente vai atrás de outro instrumento. É assim que a gente se organiza e põe o bloco na rua, né? Ou Maravilha, maravilha, então, mais Muito uma vez. obrigada, viu, Guilherme, pela paciência de nos ouvir. Certo. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Marisilda, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem nessa entrevista se concordam aí com a Marisilda ou não, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos, comentem também em outros vídeos, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, compartilhe aí nas redes sociais, né? E siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação, né? Porque ainda hoje teremos mais uma entrevista para fazer. Então, assim, para quem assistir essa entrevista antes das 9 horas da noite, fique atento que, né, vai ter uma entrevista bem legal discutindo a questão do racismo, né? Então, abraço a todos e até a próxima. Fui!